Olá pessoal, vamos dar início então aqui à parte 2 dessa aula de retentores intrarradiculares. Vocês já devem ter assistido a parte 1, que eu dou algumas bases sobre os retentores intrarradiculares, falo de alguns tipos deles, né? E também das indicações quando devo utilizar um pino metálico ou quando devo utilizar um pino de fibra de vidro. E aí nessa parte 2 eu vou dar agora mais ênfase nos pinos de fibra de vidro, vou falar da cimentação desses materiais, já que tem algumas particularidades nesse aspecto, beleza? Lembrando, meu e-mail vai ficar aqui embaixo daqui a pouco, meu e-mail é fabiopinheirosantos@yahoo.com, não tem o BR mesmo não, vocês podem mandar e-mail para tirar dúvidas ou até aqui pelo canal também, a gente trocar ideia, tá? Agradeço aí o pessoal que está assistindo e quem está compartilhando também com os amigos para assistirem também, beleza? Então vamos à aula. Beleza, chegamos aqui na aula, então vamos falar então dessa cimentação, vou passar para vocês o protocolo. Qual que é o protocolo de cimentação? Né? Uma vez que a gente tem uma variedade grande de cimentos, sistemas adesivos, passos, né? São vários passos que a gente vai tomar, então vamos entender esses passos e por que a gente está fazendo dessa forma. Bom, a gente vai ter que definir logo de cara qual é o tipo de pino que você está utilizando, se é um pino metálico ou um pino de fibra. Porque a gente sabe que no pino metálico você vai ter um outro tipo de cimentação. Qual cimentação? A convencional, que você vai utilizar o fosfato de zinco, até mesmo o ionômero de vidro, tá? Já quando você faz pino de fibra, você vai ter que utilizar, você pode utilizar uma cimentação adesiva que vai te dar melhores resultados de retenção. E a cimentação adesiva pode ser também com ionômero de vidro, mas o que é muito mais comum usar um cimento resinoso, tá? E aí, os tipos de cimento resinoso que a gente tem no mercado, a gente tem alguns, tem vários tipos, né? Então, a gente vai se perguntar se é um convencional ou se é um autoadesivo, tá? Só para explicar rapidamente o que é um cimento convencional, o que é um cimento autoadesivo. Quando você faz uma cimentação adesiva com cimento resinoso, assim como a gente faz numa restauração direta em resina, a gente faz um condicionamento ácido e aplicação do sistema adesivo na estrutura dentária, no esmalte, na dentina. Só que com cimento resinoso autoadesivo, você não precisa fazer esse condicionamento da estrutura dentária, você não precisa aplicar ácido, você não precisa aplicar sistema adesivo nessa dentina ou nesse esmalte. Simplesmente o cimento ele é autoadesivo, ele promove essa adesão por conta própria, tá? E a gente também vai ter que pensar no sistema adesivo que a gente vai utilizar, se ele é convencional ou se ele é autocondicionante. O que é o convencional? É aquele que você aplica um ácido fosfórico antes e depois lava esse ácido fosfórico. Já o autocondicionante você não precisa aplicar ácido fosfórico porque ele já faz o condicionamento da estrutura por conta própria, beleza? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer assim que recebe um paciente, assim que você tem lá o seu caso para fazer a instalação de um retentor intrarradicular é cuidar dessa raiz, desse conduto radicular. Então esse conduto ele vai vir do seu canal, do seu tratamento de canal, do seu endodontista, já com o canal obturado. Então você deve desobstruir parcialmente esse conduto radicular, removendo a gutta-percha, lembrando de manter 4 a 5 milímetros de material obturador lá na região apical para manter o selamento apical e impedir uma recontaminação ou uma agudização do seu problema, do seu caso, tá? Então a gente faz essa remoção com uma broca de largo, com bastante cuidado, e depois a gente vai utilizar uma broca do sistema de pinos, ou também chamado de alargador, que vai servir para deixar, isso considerando um pino de fibra, né, para deixar esse conduto na conformação, na morfologia mais parecida possível do que é o próprio pino, para ter uma adaptação mais precisa. Então depois disso você faz a adaptação do pino. Lembrando sempre, galera, nessas situações a gente deve fazer o controle radiográfico de tempos em tempos. Então removeu parcialmente a gutta-percha com a broca de largo, tira uma radiografia para ver se não sobrou gutta-percha em alguma das paredes, para saber se você foi até o limite correto. Depois utilizou a broca, fez agora o teste da adaptação do pino,
tira uma radiografia também, para saber se o seu pino está indo lá na região apical mesmo, ou se ele parou, se ele travou dentro do conduto, no meio do caminho, tá? E aí nesse ponto, eu já vejo alguns profissionais fazendo já o corte do excesso do pino, outros deixando fazer o corte no final. Eu até prefiro fazer o corte nesse momento, apesar de dificultar um pouco depois a pega do pino na hora das etapas mesmo desse protocolo de cimentação, mas você não está gerando vibração para a interface adesiva, uma vez que ainda não está aderido. Então eu prefiro fazer o corte já nesse primeiro momento, para não gerar vibrações, estresse para a interface adesiva por esse corte, tá? Bom, e o pino, assim como o próprio dente, também tem que sofrer um condicionamento, né? Quando você faz uma cimentação adesiva, por exemplo, de uma cerâmica condicionável, você faz o condicionamento do dente e faz o condicionamento da cerâmica. Aqui a gente vai fazer o condicionamento do dente e do próprio pino, né? E como vai ser esse condicionamento do pino? Tem algumas técnicas propostas aí na literatura e eu achei essa técnica simplificada mesmo e interessante, fácil de utilizar, aqui num artigo publicado em 2014 no Journal of Advanced Prosthodontics, que numa tradução livre minha do título diz o seguinte: técnica simplificada para melhorar a adesão ao pino de fibra. E qual é essa técnica simplificada? Porque ele fala, e é muito comum mesmo, a utilização do peróxido de hidrogênio a 24% para fazer essa limpeza e esse condicionamento do pino, tá? Só que o peróxido de hidrogênio a 24% você tem que mandar manipular, ele tem uma estabilidade muito baixa, ou seja, a vida útil é muito baixa, então rapidamente ele sai de validade. Então você tem essa limitação do peróxido de hidrogênio a 24%. Então ele avalia a utilização de ácido fosfórico. E ele observou que aplicando o ácido fosfórico, o mesmo ácido fosfórico que a gente utiliza para fazer o condicionamento do dente, ou seja, que a gente já tem no consultório, que a gente já está acostumado, aplicando ele por apenas 15 segundos, você teve ali os melhores resultados de resistência de união. Tá? Então a conclusão do artigo foi: o condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 15 segundos é uma alternativa efetiva para melhorar a adesão de pinos de fibra de vidro à estrutura dentária. Ou seja, você não precisa mandar fazer nada, você já tem aquele material, não é um material caro, é um material bem acessível. Então, sim, me parece realmente uma alternativa efetiva, eficiente, barata para fazer o condicionamento do pino. Então, vamos utilizar isso também, fazer o condicionamento com ácido fosfórico durante 15 segundos. Depois, obviamente, você vai lavar e vai secar. E nesse caso não tem problema se você secar mesmo o pino, você pode secar. E aí depois você faz a aplicação do silano, tá? O silano, como a gente já bem sabe na cimentação de cerâmicas, ele vai fazer a união das partículas inorgânicas da cerâmica com as partículas orgânicas da matriz resinosa do sistema adesivo. Aqui ele vai fazer a mesma coisa, a união das partículas inorgânicas das fibras de vidro com as orgânicas da matriz resinosa. E o silano você simplesmente aplica e aguarda 1 minuto. 1 minuto é o suficiente para ele fazer efeito e depois você deixa ele secar, e pode até secar também com um jato de ar, mas não precisa fotoativar, pessoal. A gente tem essa dúvida, não se fotoativa o silano, não tem necessidade, é só aplicar. Mas depois de aplicar o silano, depois de secar, aí você aplica o seu adesivo, e é importante falar, somente adesivo mesmo, não precisa aplicar o primer, é só o adesivo, o bond, né? O adesivo propriamente dito, e aí sim você faz a sua fotoativação. Perfeito! Bom, até aí tudo bem, né? Isso é um breve condicionamento do pino, no qual a gente aplicou um ácido fosfórico em segundos, lavamos, depois aplicamos o silano por 1 minuto, deixou, e depois no final aplicamos um adesivo, no qual fotoativamos, tá? Mas aí existe também aquela pergunta em relação à personalização do pino, né? A gente pergunta, devemos personalizar o pino? Como é que é essa técnica? Para que serve? Qual que é a vantagem? Enfim. Então, a personalização do pino, pessoal, é uma forma muito interessante de você personalizar o pino de fibra de vidro aplicando resina composta, a mesma resina que a gente utiliza para a restauração direta, e aí você vai deixar aquele pino
mais adaptado ao conduto radicular. Consequentemente, você está diminuindo o espaço do que seria do cimento resinoso. Mas aí você pode pensar, pô, você está tirando cimento resinoso, que é uma resina, e botando uma resina composta, que também é uma resina, qual que é a vantagem que a gente tem nisso? É uma ótima pergunta, porque quando você bota a resina composta convencional, ela tem mais partícula de carga. E você também vai fazer a fotoativação desse material fora da boca também. Então, as tensões geradas ali vão ser muito menores. Já o cimento resinoso, ele tem menos partícula de carga, ele é mais fluido, então ele gera uma tensão, um estresse na interface pela cimentação muito maior, que pode até soltar, deslocar o cimento de uma parede do conduto radicular. Então, para evitar isso, a gente deixa a menor linha possível de cimentação. Então, peguei esse artigo, também um artigo brasileiro, publicado aqui na Brazilian Dental Journal, 2019, bem recente. Tiago Lopes de Freitas, né, e alguns também colaboradores. E uma conclusão do artigo foi o seguinte: o pino de fibra de vidro, bem adaptado ao canal, apresenta maiores valores de resistência de união, independente do terço avaliado. Então, eles fizeram uma pesquisa, fizeram essa adaptação do pino, e quando essa pino personalizado que fica mais bem adaptado, melhor adaptado, ele vai ter maior resistência de união, ou seja, vai ter mais retenção dentro do conduto. Então, isso também torna um aspecto muito relevante. Uma vez que a gente cimenta um retentor intraradicular para buscar retenção, é bom que você tenha uma boa resistência de união para dar essa retenção desejada, tá? Então, mostrando aqui como é a técnica para a personalização do pino. Primeiro a gente aplica um gel lubrificante no conduto radicular para impedir que essa resina grude ali no conduto radicular nesse momento, né? O que a gente quer. Gente, esse gel lubrificante tem que ser um gel à base de água, é um gel simples, né? Um gel íntimo, é comum, é fácil de achar em farmácia. A gente só não recomenda utilizar vaselina, porque a vaselina é um gel lipossolúvel, ou seja, é um gel meio gorduroso, o que vai te dificultar na hora da lavagem. Pode deixar resquício de vaselina ali no conduto radicular. Já um gel hidrossolúvel, como esses géis íntimos, que são mais fáceis de encontrar, eles você lava muito fácil, porque eles são dissolvidos em água, tá? Então, aplica um pouco desse gel no conduto radicular, e aí você vai envolver o seu pino com uma resina, e pode botar um pouquinho ali também na embocadura do canal, e depois pressionar isso lá no conduto radicular para fazer a sua fotoativação. Particularmente, eu prefiro utilizar resinas translúcidas nesse momento. Por quê? A gente sabe que no conduto radicular, uma das principais dificuldades é o alcance da luz na região mais apical, na região mais afastada, na região mais profunda do pino, do conduto radicular. Então, se eu tenho uma resina opaca e escura, de repente isso pode impedir uma boa transmissão de luz até o conduto radicular, até a região mais apical. Então, por isso que eu prefiro indicar o uso de uma resina mais translúcida. Então, você faz uma fotoativação prévia dentro do conduto radicular para essa resina tomar uma presa inicial, mas depois você faz essa fotoativação também fora do conduto radicular. E você pode, inclusive, modificar a incidência do seu fotopolimerizador. Você pode ir por um lado, por outro, pela região mais apical do pino também, para garantir uma polimerização mais efetiva dessa sua resina que você usou para personalizar o conduto, tá? Então, tendo seu pino ali já personalizado, você pode também depois remover os excessos, é até mais indicado nesse momento, enfim. E aí você começa a fazer agora o condicionamento ácido do conduto. Até nessa etapa, voltando aqui rapidinho, voltar até o slide, nessa etapa de personalização do pino, muitos autores, muitos profissionais já fazem também aproveitam essa resina que está utilizando para
personalizar o pino, já utilizo essa resina para fazer também o núcleo de preenchimento. Aqui no caso eu deixei para o final, mas tanto faz fazer antes ou fazer depois, é uma decisão pessoal de cada profissional, não tem problema, tá? Então, depois disso, você aplica o ácido fosfórico lá no conduto radicular. Toma cuidado de utilizar uma seringa com uma agulha bem fina, bem longa, para conseguir atingir essa região mais apical, tá? E essa agulha pode ser agulha de seringa normal mesmo, agulha de injeção, que eu digo. Não precisa ser simplesmente, você pode trocar a pontinha, né, da sua seringa de ácido fosfórico para botar essa agulha mais profunda, mais fininha, e consegue chegar lá até a região apical, perfeito? E quando você aplica o ácido fosfórico, claro, considerando que é um sistema adesivo convencional, não um sistema adesivo autocondicionante, você deve encostar lá embaixo o mais profundo possível e ir preenchendo de baixo para cima, como se fosse preenchendo churros, né? Bem de baixo para cima, para garantir que o ácido vai ter contato com todas as paredes internas desse conduto radicular. Depois, com a mesmo tipo de agulha, né? Lava, joga água ali dentro, tá? Para lavar o ácido fosfórico também por 15 segundos somente. E aí, para remover o excesso de umidade, pessoal, isso aí é uma questão já complicada, porque você não está visualizando dentro do conduto. O acesso é mais difícil, a visualização é mais difícil, o alcance da luz é mais difícil. Então é uma região muito crítica mesmo. Então, para ter um controle um pouquinho melhor de umidade, você deve utilizar papel absorvente, porque você tem uma segurança maior com eles. Então vai utilizando, minha recomendação é comprar aquele papel 80, que é o mais grosso, que vai gastar menos o papel. Então vai utilizando o papel e até ele sair seco você remove, tá? Você vai utilizando. Se estiver saindo molhado ainda, você pega o outro e vai secando até remover o excesso de umidade, porque também a gente não quer desidratar. Por mais que o paciente não venha a sentir dor, você não deve desidratar a dentina, mesmo a dentina radicular, perfeito? E aí depois, removendo o excesso de umidade, você aplica o seu sistema adesivo, e aí eu deixo a minha dica de utilizar um sistema adesivo quimicamente ativado. É um sistema adesivo bem específico para essas situações, porque você não depende do alcance de luz para ter uma correta polimerização. Porque se você depender de um sistema adesivo fotoativado, um sistema adesivo convencional, pode ser que lá na região apical, na região mais afastada da ponta do fotoativador, você não tenha uma polimerização eficaz. Então, usar um sistema adesivo quimicamente ativado, você vai ter uma polimerização mais eficiente lá na região apical, tá? Mas sempre tomando um certo cuidado de utilizar um papel absorvente também nesse momento, para você evitar que forme uma poça de adesivo lá no fundo dessa cavidade. Então tem que tomar esse cuidado para que isso não prejudique a adaptação do pino futuramente, tá? Então aplicou uma camada de adesivo, bota o papel absorvente, aplicou a segunda camada, papel absorvente para evitar o acúmulo de líquido lá na região apical, perfeito? Então é um cuidado que vocês devem ter. Caso não utilize um sistema adesivo convencional, utilize um autocondicionante sem pressado ácido, mesma coisa, aplica o sistema adesivo com microbrush. Importante utilizar um microbrush bem fininho, até o que eu mostrei aqui, fiz um esqueminha, tem um que é até específico também para conduto radicular, porque ele é mais fino e tem algodão mais espalhado, não somente na ponta ativa, justamente para ter um melhor molhamento desse conduto radicular, dessa dentina radicular, tá? E aí depois seu cimento resinoso, você vai aplicar da mesma forma como a gente aplicou o ácido e a água, vindo lá de baixo para cima, como se fosse preencher um churros, tá? E aí nesse caso, gente, é mais interessante utilizar um cimento resinoso quimicamente ativado ou dual. Não deve utilizar um cimento resinoso fotoativado, porque, como eu falei, o alcance da luz é um problema nessa cimentação. Se você usa um cimento quimicamente ativado, não precisa da luz. Um cimento dual, a luz pode ajudar, mas a luz simplesmente vai acelerar a reação química.
não vai depender exclusivamente da luz. Mesmo se não tiver luz, vai ocorrer uma boa polimerização. Então, o cimento resinoso dual é interessante. Então, você ainda pode acelerar o seu tempo de trabalho, né, se for esse seu desejo. Agora, se você estiver utilizando cimento resinoso autoadesivo, você não precisa aplicar ácido fosfórico, você não precisa controlar a lavagem do ácido fosfórico, você não precisa controlar a umidade depois do ácido fosfórico, você não precisa controlar as camadas do seu sistema adesivo, você não precisa controlar um papel absorvente para não dar poça de sistema adesivo lá no fundo do conduto, na região apical. Então você diminui o seu tempo clínico e a chance de erro, né? A gente sabe, eu pesquisei isso bastante no meu mestrado, que também não é uma unanimidade na literatura. Existem artigos que mostram, alguns trabalhos mostram bons resultados com cimento autoadesivo, outros mostram que não teve diferença na resistência de união, enfim, e alguns mostraram que foi até pior, né? Então acaba sendo às vezes uma decisão, tem que analisar bem cada caso, cada metodologia, mas eu acho que no final das contas fica também um pouco a critério do dentista, de cada um, né? Se acha que não tem segurança, prefere usar um cimento autoadesivo porque ele é mais prático, enfim, é uma escolha de cada um. Outros não gostam, não acreditam tanto, preferem utilizar um convencional, algo mais tradicional, também não tem problema, contanto que esteja bem embasado na literatura. Perfeito? E aí, gente, depois você vai inserir o seu pino, tá? Eu deixei também aqui, só para comentar, voltando aqui na parte que a gente leva o cimento resinoso no conduto radicular, hoje em dia é mais preconizado que você utilize uma seringa com uma ponta fina também e preenchendo lá do fundo da cavidade até a embocadura do canal na região cervical. Mas, antigamente, o que era utilizado, uma broca de lentulo, que era uma broquinha, um espiral que você manipulava o cimento, botava nessa broca e levava lá dentro do conduto e pressionava, e ela jogava o cimento dentro do conduto. Só que essa vibração, essa aceleração e consequentemente o calor, às vezes acelerava a reação de presa desse cimento, então poderia dar um problema. Já com essa pontinha agulhada, indo lá no fundo da cavidade, preenchendo de baixo para cima, você tem um controle melhor do seu tempo de trabalho. Então, por isso, hoje em dia é mais preconizado utilizar dessa forma, usando uma seringa, usando uma pontinha de agulha ali no fundo desse conduto, tá? E aí depois você vai levar o seu pino, né, para fazer cimentação, contando que você deve remover o excesso do cimento resinoso, porque o cimento resinoso que vai extravasar ali para a região cervical, ele é muito fluido e tem pouca partícula de carga, ou seja, não tem resistência. Então ele não deve ser utilizado para fazer núcleo de preenchimento, nada disso. Você remove e faz a fotoativação. E aí, gente, fotoativação no mínimo 60 segundos, 1 minuto, tá? Pode fazer um pouco mais para você garantir uma boa polimerização e dormir tranquilo, tá? Fazendo essa fotoativação. E aí, como eu deixei para o final, a elaboração do núcleo de preenchimento, tá? Mas como eu falei, alguns autores também fazem esse núcleo de preenchimento antes, quando estão personalizando o pino, perfeito? Então, por fim, fazendo aqui um breve resumo do que foi essa parte 2 dessa aula, que eu falo do protocolo de cimentação dos pinos de fibra de vidro, a gente vai ter etapas que a gente vai trabalhar no conduto e algumas etapas que a gente vai trabalhar no próprio pino. Então, primeiramente a gente começa trabalhando no conduto, fazendo a desobstrução do conduto e utilizando o alargador, a broca do sistema de pino, para garantir a adaptação mais precisa, tá? E aí a gente faz um teste de adaptação, lembrando para nesses momentos fazer radiografia, tá? No pino, depois a gente começa a fazer o condicionamento do pino. E se você utilizar um cimento autoadesivo, lembrando, você também faz o condicionamento no pino. O autoadesivo ele vai dispensar o condicionamento do dente, mas do pino mantém. E o condicionamento do pino, a gente tem ali a opção de usar um ácido fosfórico a 37% por 15 segundos, seguido da sua lavagem e secagem, pode secar. Depois você vai aplicar um silano por 60 segundos, vai secar também, e aí o seu adesivo, somente adesivo, para a sua fotoativação.
Depois você volta lá no seu conduto, vai aplicar um gel lubrificante para impedir essa união da sua resina, que você vai condicionar, vai personalizar o pino. Então bota um gel lubrificante, pode botar também na embocadura essa resina translúcida, tá? Como eu falei, eu acho mais interessante a translúcida do que uma resina mais opaca, tá? No pino você bota de novo também essa resina translúcida envolvendo o pino, tá? Leva isso tudo no conduto e aí lá no conduto você faz uma fotoativação e também você pode tirar e terminar essa fotoativação fora do conduto. Voltando agora para o conduto, você vai aplicar o seu sistema adesivo de acordo com o material que você tem, sendo mais indicado, como eu já falei, o quimicamente ativado por não depender da luz. Lembrando que na cimentação de condutos intrarradiculares, de pinos intrarradiculares, a luz é um agravante, é um problema, é um fator a ser considerado, e principalmente em terço apical. Então, um sistema adesivo quimicamente ativado vai te dar vantagem, tá? E também lá no conduto você vai levar o seu cimento. Eu botei aqui o cimento dual, porque é o mais utilizado e um dos mais recomendados também. Pode utilizar um cimento quimicamente ativado? Também pode. O único que não é indicado é o fotoativado. E por fim, você vai levar o seu pino personalizado ao conduto, vai fazer sua fotoativação e o núcleo de preenchimento. E aí, a partir daí, refinar o preparo, provisória e todas as etapas de uma restauração indireta. Perfeito? Então, pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa, deixa aqui também nas referências bibliográficas. Deixo o meu muito obrigado. Meu e-mail aqui embaixo, fabinhosantos@yahoo.com. Qualquer dúvida, pode falar comigo. Muito obrigado para quem está assistindo e quem está compartilhando o canal e divulgando para os seus amigos também. Um grande abraço.